Dá-me tuas asas pra te alcançar em os lugares altos. Bom dia, boa tarde, gente. Que alegria estar aqui com vocês, compartilhando desse dia precioso que só o Senhor pode nos presentear. Esse dia lindo. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos na majestade do nosso Deus. Gente, eu estou aqui para compartilhar algo com vocês, muito importante. Faz tempo que nós não fazemos as nossas lives de terça-feira, de quarta-feira, mas hoje é um dia especial. E eu estava na minha leitura e você está lendo a Bíblia conosco? Você está acompanhando a leitura? Em qual parte você está? Nós hoje, na nossa leitura, estamos em Lucas, capítulo 3 e capítulo de número 4. E você, está lendo também conosco? Sim? Então, compartilha comigo o que hoje te chamou a atenção na leitura de Lucas. Gente, a leitura de Lucas hoje, do capítulo 3, me chamou a atenção de uma forma tão grande que eu tô assim, transbordando o dia todo. E eu falei, eu preciso compartilhar com as mulheres. Eu preciso compartilhar essa palavra. Boa tarde, meninos, vocês estão chegando. Falei, Senhor, me ajuda aqui que eu preciso compartilhar essa palavra. Aqui tá frio, tá uma delícia, tá 0 graus, o -1, -2, por aí mais ou menos. O chá tá aqui, tá pronto, quentinho, delicioso. Está nevando aqui fora e eu tive que vir pro jardim. Eu precisei vir pro jardim. Vocês estão acostumados a me ver fazendo lives aqui no verão. Mas hoje eu precisei vir pra cá, porque quando eu olho, gente, quando eu olho a neve caindo, eu sinto a graça, o amor, o cuidado de Deus de uma forma tão transbordante. Meu coração tá pulando igual o coração de uma criança. Sabe, uma criança quando pula de alegria? Assim estou eu dentro de mim. E a palavra de Deus, ela nos faz realmente nos sentirmos criança. E hoje eu estou realmente como criança. Hoje, na minha leitura de Lucas, hoje o Espírito Santo me liberou a algo assim que eu não estava conseguindo entender, mas veio uma liberação tão forte da palavra, hoje pela manhã, que estamos lendo Lucas, e hoje a leitura era capítulo 3 e capítulo 4. E na leitura do capítulo 3 me chamou bastante atenção, porque começa o capítulo 3 falando João Batista, chamando o povo para o batismo do arrependimento, certo? Nós conhecemos essa passagem e o Senhor, né, na sua palavra está ali liberando que João Batista nos chama o povo para o batismo do arrependimento. Gente, vocês que estão aí, como o pessoal não está ninguém mais acostumado a me ver por aqui nos últimos dias, se você puder me ajudar a cumprir o meu ID, enviando convite para outras mulheres, que outras pessoas possam estar aqui compartilhando conosco da palavra, eu agradeço por você fazer parte do meu ID. Amém? E eu estava aqui lendo a palavra agora pela manhã, e quando eu estava lendo a palavra, veio sempre essa forma de João Batista, né, chama o povo para o batismo do arrependimento, né? E tá ali no do verso 1 ao verso 14, fala desse batismo do arrependimento. E quando a gente segue nessa leitura, né, ele vai falando, né, que eu vou batizar vocês com água, mas vem ele vem e ele batizará vocês com fogo, com o Espírito Santo. E é a ele que eu, aqui no verso 16, está dizendo assim, ó, na versão revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada, no verso 16 diz assim: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E João declara isso, que Jesus vai vir, Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E logo em seguida a gente continua lendo, né?
Quando Jesus é batizado, eu fiz todas as anotações aqui, gente. Vocês estão fazendo as anotações de vocês na leitura, anotando pontos para que você possa memorizar a palavra de Deus? Nós não vamos estar aqui só lendo, não. Quando eu entrar aqui para compartilhar com vocês, eu vou compartilhar para que nós possamos estudar juntas a palavra. Eu já falei que eu gosto de marcar, por exemplo, na Bíblia, locais com uma cor, pessoas com outra cor, as falas de Jesus com outra cor, pontos importantes para que fique gravado, para que eu abra minha Bíblia e eu olho e falo, ó, tá aqui, para que seja fácil a leitura para todos nós. E quando eu sigo aqui, falando do batismo, né? Tá aqui já, tu és meu filho amado em quem me compraz. Logo em seguida, e eu já sei que tá aqui, ó, no verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma córpora como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A palavra do Senhor, né? E amém, o Senhor, né, declara essa palavra. Nós conhecemos na versão de Mateus, que também é uma versão muito forte, que nós lemos juntas na versão de Mateus. E agora chega a genealogia de Jesus. E aí é que eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui. Vocês já leram a genealogia de Jesus na versão de Mateus e agora na versão de Lucas, né? Lucas apresenta Jesus, o Salvador universal. Aquele Salvador, né? Ele veio para nos salvar. Você já leu na versão de Mateus? E o que está escrito na versão de Mateus e como está escrito na versão de Lucas? Existem duas formas diferentes. E hoje eu posso dizer para vocês, hoje foi o dia que eu realmente parei e falei, peraí, tem algumas coisas aqui que estão diferentes e eu preciso me atentar no que está diferente aqui, porque eu preciso entender exatamente o que o Senhor está falando na sua palavra. Eu não quero simplesmente ler a palavra de Deus, mas eu quero ler com o Espírito Santo comigo e Ele vai me trazer na revelação daquilo que o Senhor quer nos revelar e muitas vezes nos passa despercebido, porque nós lemos automaticamente. E a nossa leitura, ele é agora de uma forma para que nós venhamos realmente entender o que o Senhor está falando através da palavra dele. E aí o que acontece? Eu cheguei aqui, né? Lucas nos apresenta um Jesus Salvador. Mateus nos apresenta o Rei, o Messias. Quando nós lemos o Mateus, na versão de Mateus, né? Ela começa com a genealogia de Jesus. Todos nós sabemos. Amém? Começa aqui, né? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez, e vamos seguindo. E nessas primeiras 14 gerações, ele fala 3 nomes. Tamar, Raabe e Ruth. E o final, até chegar em Jesus, fala no verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Amém? Boa tarde, meninos, boa tarde, saudade de vocês. Gente, não se esqueça, estamos nos preparando para Israel. Estamos nos preparando para fazer uma leitura da Bíblia, caminhando pelos lugares que a Bíblia descreve. Vamos caminhar pelas Escrituras, amém? Quando lemos Lucas, a genealogia de Jesus, ele começa diferente de Mateus. Ele começa de José, né? A genealogia, a partir do verso 23, diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli, filho de Matatê,
Mataté, filho de Levi. Levi, filho de Melequi. Filho de Janai. Filho de José. Eu falei, mas peraí. Eu não me lembro de ter lido esses nomes em Mateus. Continuei. Aí foi de novo, né? Daí Mataté, daí filho de José. José, filho de Matatias. Matatias, filho de Amós. Amós, filho de Naum. Este, filho de Esli. Filho de Ganai. Ganai, filho de Mataté. Falei, gente, eu não me lembro de ter lido esses nomes. Você se lembra de ter lido esses nomes em Mateus? Alguém escreve aqui pra mim. Você se lembra de ter lido esses nomes em Mateus? Falei, eu não me lembro de ter lido esses nomes. Vamos continuar com a leitura. Segui aqui com a leitura. Onde eu estava? Já nem me lembro. Nagai, filho de Maté, filho de Matatias. Matatias, filho de Semei. Este filho de José. José de Jodá. Jodá, filho de Joaná. Joaná, filho de Reza. Reza, filho de Zorobabel. Esse nome eu não me lembro de ter visto. Zorobabel. Este filho de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melqui. Melqui, filho de Adi. Adi, filho de Cossã. Este de Elmassá, filho de filho de Josué. Josué, filho de Eliezer. Eliezer, filho de Jorim. Este filho de Mataté. Gente, esses nomes eu não me lembro de ter lido. Filho de Levi, verso 30. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José. Este, filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Meleá. Meleá, filho de Mená. Mená, filho de Matatá. Este, filho de Natã, filho de Davi. Opa! Filho de Davi? Mas peraí. Em Mateus, ele fala de quem? Salomão, filho de Davi. Este, concebido pela aquela que era mulher de Urias, né? Vamos lá na versão? Aqui. Quando eu pego Mateus, aqui tem: Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E eu comecei a me perguntar, peraí, Senhor, não tô entendendo aqui. Eu peguei as duas versões, fui ler uma da outra, fiz todas as minhas anotações, coloquei todos os nomes. E quando eu terminei de colocar todos os nomes, eu fui marcando todos os nomes. E aí eu entendi. Quando nós lemos a palavra e nós não paramos para realmente entender o que a palavra está dizendo. Natã, filho de Davi. Natã também foi filho de Davi. Existe aqui o filho de Davi, Salomão, filho de Davi, Natã, porque Davi não teve somente um filho com Betseba, né? Teve mais filhos. E aqui está falando de uma linhagem que nos leva a entender que sim, Jesus, filho de Davi. E alguns teólogos levam essa palavra a dizer Jesus, filho de Davi. Em Lucas, ele não cita o nome de nenhuma mulher na genealogia. Todos são colocados o nome somente dos homens. E por isso não é colocado o nome de Maria no final. Mas se entende que José é o pai, mas porque ele é o esposo de Maria. Alguns teólogos seguem essa linhagem. E eu entendi aqui, que eu fui lendo e vi que Maria fazia parte também da casa de Davi. Sim, existe um teólogo muito conhecido no Brasil, eu não me lembro o nome dele agora, um barbudo, muito, amo ouvir ele falando. E ele falou um dia de que Maria também é da casa de Davi. Eu falei assim, mas como assim? Em nenhum lugar está citado isso.
Mas quando nós lemos a palavra de Deus e nos atentamos à palavra de Deus, não é somente ler, mas é parar para entender a palavra de Deus. Aí a gente para e fala, peraí, tem alguma coisa aqui diferente. Por que a gente lê Mateus, depois a gente lê Lucas, a gente lê Marcos, só para ler? Não, nós lemos para entender. Mas para entender, nós temos que convidar o Espírito Santo para estar conosco na leitura. O Espírito Santo vem estar comigo. Faz parte dessa leitura. Direciona-me, Senhor, para que eu venha entender a Tua palavra. Traz a revelação do Teu Espírito. Ensina-me, Espírito Santo. Eu não quero somente ler, mas eu quero ter a revelação do Teu Espírito pela Tua palavra. Eu quero ter a revelação de Deus através... Meu chazinho aqui, ó. Esse aqui é meu chazinho. Aqui vem um chazinho. Ele fica boiando aqui. Agora já chega, já tiro ele daqui. E eu quero ter a revelação da Tua palavra, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Eu não quero ter a revelação da Tua palavra de formas aleatórias, de forma perdida, mas eu quero ter a revelação da Tua palavra, porque Tu estás comigo. Ensina-me, Espírito Santo. E quando você chama o Espírito Santo para estar com você, para ler a palavra com você, e você mergulha na palavra e fala, Senhor, eu quero entender a Tua palavra, Ele vai trazer revelação para você. Ele vai te colocar em mesas com mulheres que vão tomar chá com Bíblia com você, para você aprender mais da palavra. E eu mergulhei nessa leitura hoje, mergulhei mesmo, e eu vejo aqui, né, essas duas ramificações, né, da casa de Salomão e da casa de Natã. E o Senhor fala, ei, eu não vejo as coisas só por um ângulo como você. Eu não vejo só por um lado. Eu não tenho só um destino, só um caminho para cumprir os meus propósitos. Ou seja, eu tenho mais que um destino. Eu vou usar mais que uma pessoa para que a minha vontade e a minha palavra se cumpra. Os propósitos do Senhor não serão frustrados. Nem na minha vida, nem na sua. O Senhor usa quem Ele quer, como Ele quer, para se cumprir o propósito que é dEle. Amém? E nós terminamos aqui, né, toda essa genealogia de Jesus no capítulo 3. Seguimos no capítulo 4. Quem está lendo comigo, segue aqui no 4. E aqui no capítulo 4 tem mais anotações ainda, gente. Boa tarde, meninas, boa tarde. No capítulo 4 tem mais anotações ainda do que no capítulo 3. Que o capítulo 3 realmente foi revelador a genealogia de Jesus para mim. Amém? Que você já conhecia? Escreve para mim, você já tinha atentado seu coração para essas duas ramificações da genealogia de Jesus? Porque eu sou bem sincera, gente, não tem problema em dizer não. Eu não tinha atentado, sabe por quê? Porque eu estava na leitura automática. Eu lia, mas eu não parava para refletir na leitura. Hoje, como eu parei para refletir, como eu parei para meditar nesta palavra, falei, peraí, os nomes não estão batendo. Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Amém? Aqui minhas anotações do capítulo 4. E no capítulo 4, o que nós temos? Nazaré, esta cidade. Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. A profecia que está em Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2. Jesus diz, se cumpriu. Se cumpriu. Nossa, em Isaías foi profetizado. Jesus cumpriu. O tempo de Deus não é o nosso.
O tempo de Deus é o tempo de Deus. E a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, aquilo que Ele liberou, se cumprirá no seu tempo. Eu creio que a vontade do Senhor se cumprirá no seu tempo. Amém? Ali, nesse capítulo 4, fala das tentações que Jesus passou depois dos 40 dias de jejum. Foram 40 dias de jejum, Jesus foi tentado, e o que mais me marca é: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não vou viver das coisas desse mundo, mas eu vou viver da palavra do Senhor sobre a minha vida. Não tentar o Senhor teu Deus, né? E quando nós lemos aqui no capítulo 4, no verso 24, muitas vezes até, eu creio que Jesus até permitiu que essa palavra fosse escrita para que o nosso coração também fosse, como digo assim, algumas vezes, em algumas situações, o nosso coração fosse confortado. Essa é a palavra. Porque algumas vezes nós estamos em lugares onde ninguém nos valoriza. Onde não somos valorizados, onde não somos reconhecidos pelo nosso trabalho. Às vezes estamos num trabalho, numa empresa, onde ninguém valoriza o que fazemos, mas não importa, porque o Senhor está vendo. E até Jesus passou por isso. Gente, se Jesus, que é Jesus, passou por essa situação de ter que falar que no verso 24, nenhum profeta é recebido bem na sua própria terra. Quem dirá eu e você? Boa tarde, missionária Cláudia. Boa tarde. Bem-vinda à leitura da Bíblia. Bem-vinda ao Chá com Bíblia. Rita, querida família Rita, bem-vinda. Seja bem-vinda, Daniela. Dani, Débora, minha querida, bem-vinda a todos vocês à leitura da palavra. Se nós mesmas não somos paradas para dizer, não sou reconhecida. Nós não temos que ser reconhecidos pelo homem. Se não somos reconhecidos pelo homem, nosso pagamento já foi. Não tem mais nada para o Senhor nos dar. Se nós estamos preocupados em ser reconhecidas pelos homens. Gente, vocês estão amando? Eu estou amando. Eu estou amando olhar esse céu. E aqui eu tenho outras marcações deste capítulo 4. A sogra de Pedro, Cafarnaum endemoniado que foi liberto da sua opressão e muitos outros endemoniados. E Jesus vai para um lugar deserto. E aqui eu vejo alguns pontos desse capítulo que é importante aguardar. A sogra de Pedro estava com febre, estava enferma. Jesus vem e põe a mão sobre ela, é curada. E o que ela faz? E aqui a gente termina. O que ela faz quando Jesus cura? O que ela faz quando recebe uma palavra do Senhor? Ela se levantou, está aqui no verso 38 ao verso 39. Ela se levantou, deixa eu até colocar o óculos aqui, vou ler direitinho para você. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e ela a deixou. Logo se levantou e passou a servi-lo. Exatamente. Se levantou e passou a servi-lo. O Senhor nos cura, o Senhor nos restaura, o Senhor nos transforma, o Senhor escreve uma nova história na nossa vida. Para quê? Para a gente ficar lembrando só da dor do passado? Porque eu estava enferma, porque eu estava enferma, porque eu estava ruim, porque eu... Não. O Senhor nos cura para a gente seguir. Para a gente seguir e exaltar o nome dele, nos levantar e servir ao reino. Eu estou no jardim aqui, no meu jardim, no verão. No verão tem bastante flores, mas agora tá assim o tempo. Deixa eu sair um pouco para poder ver. Estou na cidade. Hoje tá nevando desde cedo. Tá nevando aqui na cidade. Eu tô pertinho da cidade de Zurique. E tá nevando desde cedo.
Hoje, quando eu acordei às 10 horas, acordei, eu estava fazendo meu estudo por volta de 10 horas, começou a nevar. E não parou até agora, e continua nevando, e tá lindo, tá precioso, e alegrou demais o meu coração. Gente, tá frio, mas eu estou tão feliz de estar aqui fora, porque eu vejo o amor de Deus em todas as coisas, inclusive no frio, inclusive na neve. Em todas as coisas eu vejo o amor de Deus. Laudeci. Você vive por aqui, Laudeci? Quem vive por aqui, gente? Quem tá aqui, vive por aqui. Bem-vinda a todos vocês, bem-vinda. E eu fico pensando, a sogra de Pedro, ela foi abençoada para se levantar e se posicionar e abençoar. Começou a servir. Serva. A serva serve. E ela foi servir. Nós somos servas do Deus vivo. O Senhor nos restaura. O Senhor nos chama para fora. Não é para ficar falando das dores que aconteceu no passado. Dá testemunho, amém, glória a Deus. Mas não podemos ficar paradas. Ele curou a sogra levantou, e a sogra de Pedro, para ficar claro, ele curou a sogra de Pedro, ela se levantou, foi servir. Nós. Você foi curada? Se você foi curada, levante-se. Levante-se e vamos servir ao Senhor. Amém? Campina Grande, gente! Paraíba, eu amo a Paraíba. Paraíba faz parte da minha vida. Paraíba e Pernambuco. Paraíba e Pernambuco, mas estamos longe um pouquinho. Mas em setembro temos a imersão aqui, você pode vir participar da imersão, né? E a gente ver se a gente encontra neve em algum lugar. Amém? É isso, gente. Tenho que ser rápida. Nossas reuniões aqui online vai ser rápido. Não vamos ter muita leitura da palavra aqui. Vamos compartilhar alguns temas, tópicos importantes de cada leitura. Estamos tendo algumas modificações naquilo que nós vamos fazer. E a leitura mesmo, a leitura vai acontecer lá no YouTube. Lá no canal do YouTube, nas próximas semanas, vamos voltar no mês de março, as leituras da Bíblia lá no canal do YouTube. Aqui nós vamos fazer somente alguns tópicos, mas lá nós vamos ler a palavra juntas, online, e vamos compartilhar, e vamos orar juntas, e vamos ter um tempo precioso do Senhor lá no canal do YouTube do Chá com Bíblia. Até que nós começamos lá, você pode ir lá, ouvir já algumas leituras que nós temos lá no canal, nos apoiar, compartilhe o canal do Chá com Bíblia, se inscreva no canal, venha fazer parte deste tempo de leitura da Palavra de Deus. Amém? Você está falando do Descend? Sim, o Descend eu vi em Pernambuco, né? Foi o Descend. Eu conheço bem, sei bem como foi, eu assisti tudo. Inclusive, recomendo, para quem ainda não assistiu, Descend tem 12 horas de transmissão ao vivo do Descend, que tá lá no canal do YouTube. Para quem não assistiu, pode ir lá assistir. E no canal do Chá com Bíblia, nós temos várias ministrações, desde o nosso tempo do Covid, temos ministrações, temos a maratona, várias maratonas que nós já realizamos. Em março agora, Chá com Bíblia está completando online, 7 anos. E 7, né? 2020, 2016, 6 anos. 6 anos. E temos 10 anos. Esse ano nós completamos 10 anos de Chá com Bíblia. 10 anos que nós estamos nos reunindo. 10 anos que nós estamos compartilhando a palavra, orando, levando a palavra de Deus aonde o Senhor nos permite estar. Cumprindo o nosso ID, seja no online, seja no presencial. Amém, amém. E eu convido você para fazer parte do Chá com Bíblia. Se você ainda não está conectado no Instagram do Chá com Bíblia, venha fazer parte deste tempo conosco. Vamos juntas crescer na palavra de Deus. Amém? E eu convido você para tirar uma foto, fazer um post, marcar algo que para você falou o seu coração no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4 do livro de Lucas. Compartilhe algo que fala ao seu coração. Seja você também esse missionário online. Sim, você tem um alcance que eu muitas vezes não tenho. Eu não tenho acesso às pessoas que você tem.
mas você pode acessar pessoas, levar a palavra que eu não posso. E todos nós juntos podemos chegar mais longe e mais rápido. Amém? Obrigada, Senhor, por essa tarde maravilhosa, por esse tempo precioso na Tua presença, Senhor. Que nós possamos desfrutar cada dia mais da Tua palavra, Senhor, porque nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco. Faça morada, Espírito Santo, em nós e nos direcione a buscar mais na palavra de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Amém? É isso, gente. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nós voltaremos na próxima semana com mais uma live compartilhando um pouco do que nós estamos estudando na leitura do livro. Amém? Um beijo enorme. Shalom, shalom. E até a próxima semana. Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho dessa vista maravilhosa, gente. Tá nevando ainda. Tá lindo. Quem conhece o Chaco Bíblia sabe que aquela árvore ela já viveu todas as estações. Verão, inverno, primavera, outono, todos os anos. E o Senhor trabalha no meu coração todos os anos através da natureza, através daquilo que o Senhor nos deixou aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom. E até a próxima semana. Tchau!